o melhor jogador do mundo. Quando você vê Khvicha Kvaratskhelia jogando, é impossível não chegar a uma única conclusão. Ele merece ser considerado o melhor jogador do mundo. Não é exagero, é fato. Kvara joga em uma velocidade e com uma inteligência que poucos conseguem acompanhar. Ele tem dribles que parecem coreografia, passa por marcadores com uma facilidade impressionante e quando vê o gol, não perturba. Mas ele não é só habilidade individual, ele joga pro time, cria jogadas, dá assistências e carrega o PSG nas costas, fazendo a diferença em todos os jogos importantes. O futebol dele é pura arte. Em uma época onde o jogo é cada vez mais físico e tático, ele resgata a magia, a alegria e o espetáculo. Ele decide partidas sozinho, faz lances que ninguém mais consegue fazer e mostra consistência semana após semana. Talento, genialidade, estilo e resultado. Kvaratskhelia tem tudo que um campeão precisa e já provou que está no topo do mundo. O título de melhor do mundo não é só um desejo, é uma justa consequência de tudo que ele vem apresentando em campo. O rei está na França. Kvaratskhelia só não vai ser o melhor do mundo porque tem uma Copa no caminho. É impressionante o que esse camisa 7 do PSG tem jogado de bola na temporada 2025-26, principalmente no ano 2026. Ele é o melhor jogador do PSG nessa temporada, mesmo contando com grandes craques. O Kvaratskhelia foi o cara que chamou a responsabilidade o time do Luiz Henrique na reta final, tanto na Ligue 1, onde o PSG vem sendo perseguido pelo LAN, quanto na Champions League, nos confrontos decisivos. O ponto esquerda que trabalha muito bem com a perna direita, com a perna esquerda se sente confortável em flutuar em todo o canto do campo e tem um contra um absurdo, não que seja muita novidade, lembrando que ele já tinha sido um cara muito importante para o PSG, campeão de tudo na temporada passada. Lembrando que ele já tinha jogado muito também com a camisa do Napoli, até ganhou apelidos engraçados como Varadona. Mas nessa temporada, o que o ponta esquerda está fazendo no futebol europeu é um negócio de cinema. Ele só não vai disputar, quem sabe, uma bola de ouro, porque a gente sabe também que em ano de Copa do Mundo isso pesa demais, porque para qualquer outro defensor na Champions League o que ele faz é extremamente complexo. O mago da Geórgia simplifica o jogo e o transforma em mágica no Parque dos Príncipes. É por isso que ele é tão diferente. Kvaratskhelia não é apenas o cara que vai fazer o gol ou dar assistência. Ele é o jogador que encontra aquele passe bizarro, que quebra 3 linhas defensivas com um toque, ou que inicia uma jogada que ninguém mais viu, dando a pré-assistência que desmonta o adversário. Você pode olhar o placar de um grande jogo europeu e ver que ele sempre está participando dos gols nesta campanha. Mas quem assistiu sabe, ele acabou com a mente deles. Ele acabou com o sistema tático dos gigantes. Ele simplesmente faz o futebol acontecer, independente dos números. Se o PSG quer o tão sonhado brilho na Champions, esse caminho passa obrigatoriamente pelos pés desse craque. Que fique claro, é um talento da Geórgia que está colocando os defensores mais caros da Europa no bolso. No final, eles tentam marcar, tentam dobrar a marcação, mas o talento sempre prevalece. Hoje, a Europa não assiste apenas um jogo do país, ela assiste ao recital de Kvaratskhelia. É sério, Kvaratskhelia? É sério que você trocou o Napoli pelo PSG? Você saiu de um país que não tem referência alguma no futebol. E mesmo assim o Napoli acreditou em você. O Napoli viu seu potencial e fez da Itália o seu lar. Por lá você tinha a liberdade de abaixar seus meiões e encantar. Por lá você foi carinhosamente apelidado em homenagem ao maior ídolo do time. Por lá você viveu a glória. E essa temporada vivia mais uma vez um sonho. Vinha se destacando em um Napoli organizado e na briga pelo título. Pra que largar tudo isso pra ir pro PSG? Sinônimo de fracasso, sinônimo de desorganização. Paris foi nos últimos anos sinônimo de ser time. Mas bom, 4 meses depois, a gente já tem a nossa resposta. Não, em Paris, Khvicha Kvaratskhelia não é apelidado em homenagem a nenhum ídolo. Nada de Kvaratskhelia,
Mbappé ou Kvaratskhelia. Mas por lá ele viu que teria espaço para ser ele mesmo. Kvaratskhelia viu no PSG um clube que agora não busca mais estrelas, mas busca atletas que entendam o sacrifício que exige chegar nos outros. E o Kvara, esse sim merecia viver o protagonista em uma Geórgia que viveu pela primeira vez noites históricas de Eurocopa. Um dos protagonistas em um Napoli que 33 anos depois voltou a ganhar a idade. O PSG chegou para provar ao mundo mais uma vez seu talento, a imprevisibilidade de um ambidestro, a qualidade de um maestro. Kvaratskhelia se encaixou de forma perfeita no time. Se um dia o individualismo reinava em Paris, hoje o coletivo provou ser a resposta para a ressurreição do clube, mas um coletivo formado por filhos individuais. Se um dia eu questionei a escolha do Kvara, hoje eu paro o que eu estiver fazendo para ver se o PSG jogar. Paro para ver que Kvaratskhelia, ainda com seus meiões abaixados, brilhar. A França, de forma massacrante, ele já conquistou. O mundo todo ele já encantou. Tu já percebeu que o Kvaratskhelia não tenta copiar ninguém, nem Mbappé, nem Neymar. O cara joga do jeito dele. E é isso que faz ele ser tão absurdo. Porque quando a bola chega no pé dele, tu nunca sabe o que vai acontecer. Só que o mais pesado da história nem é isso. O Kvara nasceu na Geórgia, um país sem tradição, sem estrela mundial e praticamente invisível no futebol. Qualquer outro jogador talvez desistisse, mas o cara continuou treinando, continuou acreditando e virou o maior jogador da história do país dele. Difícil vai ser eu explicar para meus filhos no futuro, quando eles estiverem vendo os lances e os vídeos de Kvaratskhelia, e eles vão chegar para mim e perguntar: papai, por que Kvaratskhelia não foi eleito o melhor do mundo no ano de 2026? E eu, com dor no coração, vou ter que chegar para ele e falar: meu filho, infelizmente, Kvaratskhelia nasceu na Geórgia. É duro falar isso, é difícil falar isso, né? Porque se esse cara aqui fosse brasileiro, se esse cara aqui fosse francês, inglês, espanhol, esse cara aqui já era bola de ouro. Esse cara aqui é absurdo. Kvaratskhelia. O craque georgiano acabou de ser eleito o melhor jogador da Champions League, mas a verdade é que o nome dele é a parte mais simples da história, porque o Kvara nasceu na Geórgia, um país de pouco mais de 3 milhões de habitantes. Durante anos lá, praticamente não existia o futebol, até ele aparecer. Foi campeão italiano pelo Napoli e virou o famoso Kvaradona. E agora conquistou 2 Champions pelo PSG. Só que o mais louco nem é isso. Se um jogador obriga o mundo inteiro a aprender a falar seu nome, no mínimo ele joga muita bola. Precisamos falar desse cara aqui, ó. Muito futebol e pouca fama. Esse cara aqui é um verdadeiro patriota. Esse cara teve a chance de jogar na seleção francesa, mas ele preferiu jogar na Geórgia, o seu país de origem. Esse cara é patriota, além de jogar muita bola, um grande jogador, sabe? Eu vejo muitos jogadores aí falando sobre esses jogadores, mas ninguém fala sobre esse cara aqui, ó. Esse cara é um monstro, joga muita bola esse cara. Que pena que esse cara não vai estar na Copa. Joga muita bola esse maluco, mano. Esse cara aqui, ó, esse camisa 7, joga muito. Kvisha Kvaratskhelia. Em 2 de fevereiro de 2001, nascia em Tbilisi, na capital da Geórgia, Kvisha Kvaratskhelia, filho de Badri Kvaratskhelia, um jogador que atuou por diversos clubes da Geórgia e chegou a defender a seleção do Azerbaijão. Pai esse que teve grande influência na carreira do filho. Abre aspas. Devo tudo ao meu pai. Sempre gostei de futebol e a maioria das jogadas que eu faço eu aprendi com ele. A bola foi meu primeiro presente, contou Kvisha. O jovem iniciou sua carreira profissional em 2017, atuando pelo Dinamo Tbilisi, clube da sua cidade natal. 6 meses depois, em março de 2018, o atacante se transferiu para o Rustav, clube da Geórgia, onde ficou até fevereiro de 2019. Em seu país natal, Kvaratskhelia participou de 23 jogos, marcando 4 gols e dando 4 assistências. Em fevereiro de 2019, o Jorge chegou ao Lokomotiv Moscou, da Rússia, mas não obteve sucesso no clube, fazendo apenas 10 jogos e marcando 1 gol. Foi aí que o jovem se transferiu ao Rubin Kazan, da Rússia, onde fez 73 jogos, marcando 8 gols e realizando 18 assistências. Em última fase na Rússia, Kvaratskhelia teve seu momento atrapalhado pela guerra. Abre aspas. Fiquei 2 anos em Kazan e, sobretudo, no último estava indo tudo muito bem. Mas depois começou a guerra e senti que eu deveria voltar para casa. Não tive medo da guerra, mas me sentia que precisava voltar para minha terra. Me sentia um pouco mais seguro lá.
E assim, ele deixou o clube em março de 2022 para se juntar ao Dinamo Batumi. De volta à Geórgia, o atacante precisou de apenas 4 meses para chamar a atenção dos gigantes europeus. Em 4 meses, o jogador disputou 11 jogos, marcando 8 gols e realizando 2 assistências. Foi aí que os holofotes começaram a focar em Kvaratskhelia. Udinese, Milan e Tottenham foram alguns dos clubes que sondaram o jogador, mas quem o levou foi o Napoli, pelo valor de 10 milhões de euros. O jogador desembarcou em Nápoles pouco conhecido, mas logo fez os olhos dos torcedores brilharem, e de cara recebeu o apelido de Kvaradona. Claro, adorei o apelido. Não chego perto de Maradona, mas farei tudo o que puder para me tornar um grande ídolo do clube. Do georgiano Kvisha Kvaratskhelia, do Napoli, o nosso amado Kvara. Por isso, nesse vídeo, vou contar um pouco sobre a sua trajetória e mostrar um pouco também do porquê tantos gigantes europeus estão se rendendo à habilidade de se talentoso o jogador. Kvisha Kvaratskhelia nasceu em Tbilisi, capital da Geórgia, em 12 de outubro de 2000. Filho de Badr Kvaratskhelia e Maka Yukava, ele é o terceiro filho do casal. Desde muito jovem, Kvisha já demonstrava um grande interesse por esportes, especialmente pelo futebol. Ele cresceu em uma família simples, que muitas vezes enfrentava dificuldades financeiras, mas que sempre o apoiou em seu sonho de se tornar jogador. Aliás, ele veio de uma família onde o futebol corria nas veias. Tanto seu falecido avô, Mamia Kvaratskhelia, quanto seu pai Badr foram jogadores de futebol. Seu pai chegou a ser jogador da seleção do Azerbaijão, mas por clubes só atuou em times de menor expressão. Kvara sempre recebeu, além da inspiração, o incentivo do seu pai, que costumava levá-lo aos jogos e aos torneios de futebol, e o encorajava a seguir seus sonhos de se tornar profissional. Essa orientação e incentivo ajudaram Kvara a manter sua paixão pelo esporte e a trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Kvisha começou a jogar futebol no time local de sua cidade natal, onde logo chamou a atenção de treinadores e outros jogadores pela sua habilidade técnica e agilidade em campo. Aos 12 anos, ele se juntou às categorias de base do Dinamo Tbilisi, um dos principais clubes de futebol da Geórgia. Ao longo dos anos seguintes, Kvisha continuou a aprimorar suas habilidades em campo, enquanto a vida pessoal não dava trégua. Como a maioria dos jogadores, a parte financeira parecia ser um dos seus maiores obstáculos no caminho em alcançar o sucesso no futebol. Ainda assim, ele nunca desistiu do seu sonho de se tornar um jogador e continuou a trabalhar duro para alcançar esse objetivo. Em 2017, Kvisha finalmente teve sua grande oportunidade quando foi promovido à equipe principal do Dinamo Tbilisi. Seu desempenho impressionou a todos e logo lhe chamou a atenção de olheiros de todo o mundo. No ano seguinte, ele jogou pelo Rustavi, onde teve mais participação no cenário local, fazendo 23 jogos com 4 gols e 4 assistências. Em 2018, o jogador georgiano se mudou para a Rússia e começou a atuar pelo Lokomotiv de Moscou. No entanto, sua passagem pelo clube da capital foi breve, com apenas 10 jogos disputados e 1 gol marcado. Kvaratskhelia então se transferiu para o Rubin Kazan em 2019. Como um meteoro, mas Kvara rapidamente se tornou uma das principais estrelas do Rubin Kazan, impressionando fãs e críticos com sua habilidade técnica e velocidade em campo. Por lá, teve um desempenho fantástico, participando de 73 jogos, marcando 9 gols e distribuindo 18 assistências. Porém, no dia 24 de março de 2022, o jogador, de forma inesperada, anunciou que iria rescindir seu contrato com o Rubin Kazan, supostamente devido a críticas e ameaças direcionadas a ele e sua família. Como resultado, Kvaratskhelia optou por retornar à Geórgia e assinar com o Dinamo Batumi por meio de um contrato de empréstimo. Com um total de 11 jogos e 8 gols marcados durante sua breve passagem pelo Dinamo, Kvaratskhelia foi eleito o melhor jogador da primeira metade da Liga Eurofnov em 2022, o famoso Jorjão, e com isso surgiu o interesse do Napoli por seu futebol. Sua rápida adaptação e desempenho surpreenderam a todos, tanto no campeonato italiano quanto na Liga dos Campeões. O georgiano vem se destacando especialmente em jogos grandes, como por exemplo, quando foi o grande nome da equipe na vitória por 4-1 sobre o Liverpool. Kvaratskhelia é conhecido por suas habilidades de drible, velocidade, precisão, construção de jogadas, além de ótimas finalizações de longa distância.
um jogador extremamente versátil e adaptável a qualquer situação de jogo. Essas características no mercado europeu valem ouro. Ele tem mostrado seu melhor em todos esses aspectos e demonstrado grande personalidade em campo, tornando-se um dos principais jogadores da temporada até o momento. Ele é considerado uma das maiores esperanças do futebol georgiano, com uma carreira promissora pela frente. Por conta de seu bom desempenho por clubes, o jovem é figurinha carimbada nas convocações da seleção da Geórgia. No seu país, Kvaratskhelia já fez 17 jogos e marcou 8 gols. Embora ainda seja cedo para fazer previsões, Kvicha já demonstrou que não veio para ser apenas um jogador coadjuvante no cenário do futebol europeu. Ele possui uma habilidade e personalidade que são raras de se encontrar em jogadores tão jovens. Sua performance no Napoli, clube que venera Maradona, o fez ganhar o coração da torcida a ponto de não sentir a falta de jogadores experientes como Mertens e Insigne. E também, em pouco tempo de clube, ele já é chamado de Kvaradona. Com tão pouco tempo de carreira e de competições maiores, Kvaratskhelia já apresentou seu cartão de visitas com sua maneira solta e intensa de jogar. Em seu pouquíssimo tempo de Napoli, já despertou o interesse de gigantes europeus. Guardiola, por exemplo, já disse que adoraria contar com um jogador do quilate e das características dele no Manchester City. O Chelsea também já acenou que estaria disposto a pagar 86 milhões de libras por ele. Newcastle, o novo rico, e o Real Madrid também o desejam. Aliás, Kvara já declarou ser torcedor do Real Madrid, o que faz com que o clube espanhol saia na frente nessa busca pelo georgiano. E como disse Fabrício Romano, antes mesmo do Napoli pagar 15 milhões de euros pela sua contratação, lembre-se desse nome, que contratar esse jogador contará com um dos melhores talentos dessa nova geração.